Oi, pessoal, eu tô aqui na minha casa hoje recebendo um amigo, que é o Boa Marcinho. noite. Fala o seu nome completo, Márcio Márcio. Peçanha, Márcio Peçanha Soares. Márcio, mas vamos lá, Márcio Peçanha, para Que eu ficar conheço curto. como Marcinho Chaveiro, né? A gente faz um bocado um pouco de tudo. Um Uhum. pouco de tudo. E eu conheço o Márcio, É, Érica Viana, né? Eu conheço o Márcio de onde? Conheço ele da Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Desde quando eu tinha uns 16 anos, que eu tava no Foi curso ontem, Eu tô com pula essa, 33. foi ontem. Ela conhece. Eu me lembro do curso de Crisma, lembro de você sempre tocando, seus filhos também, que seu filho também sempre tocando lá na Pessoal, igreja, o Marcos. E também, né, chaveiro ali do bairro, do Parque Leopoldina, e tem que fazer o também que gosta. sempre servindo aqui também aqui em casa quando a gente precisava. Verdade. Então é daí que eu conheço o Márcio. Então é uma pessoa que eu confio e ele veio me procurar recentemente para falar que ele vinha como candidato a conselheiro tutelar. E pessoal, por que eu chamei o Márcio aqui? Quando ele veio falar comigo que ele vinha, no caso, seria candidato ao Conselho Tutelar, eu vi, não só ele, várias pessoas vieram me pedir voto. E eu acho que vocês devem ter visto também nas redes sociais, várias pessoas fazendo postagens que vão vir, né, como candidatos a conselheiro tutelar. E eu fiquei confusa, né? Meu Deus do céu. Porque antigamente, pelo menos na minha época, quando eu era criança, para ser conselheiro tutelar, acho que só quem votava eram os diretores de escola, coordenadores pedagógicos, e hoje em dia é aberto para toda a população. E muitas vezes a gente nem sabe o que é isso. De menores Qual a antigamente. importância do conselho tutelar e o que faz um conselheiro, e às vezes vai votar só porque a pessoa é conhecida e tal. Então eu achei importante chamá-lo só para a gente desmistificar várias questões relacionadas ao Conselho Tutelar, até porque o Conselho Tutelar, ele cuida, o objeto dele de trabalho é o direito das crianças e dos adolescentes, então dos jovens que são menores de idade. Então isso, e como eu trabalho com criança e tenho um envolvimento muito grande com juventude, claro que isso me interessa, é um assunto que me interessa, né? Aliás, tem que interessar para todos nós. Da sociedade, porque né, as crianças são o futuro da nação, não é? Marcinho, diz pra mim aí, o que é o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo, não jurisdicional. E o que faz o conselheiro? O conselheiro, ele está sempre assim, pronto, requisita serviço, ele requer serviço. Conselheiro, muitas pessoas, né, têm É uma referência, né, para que a pessoa uma busque um referência. auxílio. Toda vez que há uma denúncia, ele vai ao local e, se for necessário, ele requisita o serviço necessário para o bom andamento, né, para jurisdicionar o direito da criança e do adolescente. Então, diz para mim, o que é o conselho? Ele é um órgão da prefeitura? O Conselho Tutelar é assim, a cada 100 mil habitantes, o município tem que ter pelo menos um. Como nós temos, são 500, 600 mil habitantes, nós temos 5 núcleos aqui em Campo. Quais são esses núcleos? Olha, são 3 em Guarulhos e 2, porque até assim, E 2 aonde? do lado de cá do Paraíba. Um é ali na Pilinca. Na Pilinca, eu não sei todos os lugares, porque O que você vai... é o 3, O que esse daqui da Pilinca. É desse aqui da É o Pilinca. 3, é o 3. E esse da Pilinca, ele abrange que região? Então, Quais bairros? quando faz a prova, é perguntado lá na pesquisa qual setor que ele quer, qual polo que ele vai atuar. Eu escolhi o 3, que abrange o lado direito da BR, o lado direito do Paraíba até a divisa. Com qual município? Os municípios que fazem limítrofes, né? São João da Barra? Não, não, no caso do lado direito da BR-101, direito do Paraíba até a divisa, São Fidélis, né? É feita essa escolha. Só que, assim, os eleitores da cidade toda pode votar no PT. Entendeu? Um serviço desse, palestra, mas é um colegiado, não é uma pessoa. É um colegiado. Porque senão fica parecendo, sabe o quê? Político, eu estou fazendo esse professor. Não, é o colegiado que vai fazer. Então, cada conselho, vocês trabalham em que regime? Né? É plantão. Plantão. Tem regime de plantão, tem plantão também. Então, cada conselho tem mais de um conselheiro, né? São 5 e 5 suplentes. Entendi. Entendeu? Em cada conselho. O suplente só assume, no caso, se o titular entra de férias ou adoecer, aí o suplente entra. Mas geralmente é plantão, segundo, né?
o edital. Entendeu? São no mínimo, o edital até falou daqui de Campos, fala 30 horas, depende da cidade. Tem cidade que pediu, na hora da prova pediu até que soubesse informática, tivesse carteira B, isso aí depende do edital. Aí aqui, pra gente saber onde que vota, tem Muito que entrar importante isso, que é a dúvida da maioria das pessoas. que muita gente, eu mesma fiquei perguntando várias vezes pro Marcinho. Aqui no, eu vou colocar, tentar colocar aí na edição, no portal Sidac Campus. Eu vou deixar o link junto com o vídeo pra você, porque se eu falar, às vezes fica mais fácil clicar no link. Aí você vai digitar a sua zona eleitoral, a sua seção, clicar em enviar e vai aparecer aqui. No meu caso aqui, a votação vai ser no IFE. E vai ser agora domingo, dia 6 de outubro, de que horas até que horas a votação? De 8 horas às 17 horas. De 8 às 17 horas, a gente vai estar tendo DNJ, Dia Nacional da Juventude, lá na Paróquia Santo Antônio. Jovem, participe, por favor. Eu vou ter que fugir rapidinho lá do DNJ para poder votar. Nem precisa falar que eu vou votar no Márcio, né? Não. Agora eu me pergunto, se o jovem... Você pode falar seu número? Posso, meu 333. Olha, com a idade de... 333. Dificílimo, número 333. 333. Agora... Esse é número de confirmação bíblica. Sim. Olha, eu até digo, o jovem deve participar, não fique alienado não, achando não. Porque participar, mas eu digo assim, seja quem vocês escolherem, todos são bons. Agora, se você escolheu, participe junto, participar junto, claro, né? Cada pessoa pode votar só em uma? Só em um. Então, Campos inteiro. Automaticamente, por eu ser nessa região aqui do IFE, o conselho, o órgão que eu estou eleito, não, é o daqui dessa região? Não necessariamente. Vou supor, você pode votar num candidato que ele vai atuar lá em Guarulhos, ele vai atuar do lado de lá. Só que tem um detalhe, você vai ter acesso ao núcleo daqui. Entendeu? Entendi. Agora o voto, da onde for, seja de Morro do Coco, Goitacazes, o voto é válido para aquele candidato. Porque às vezes você mora aqui, mas você está lá, em Morro do Coco, você vai votar lá, seu título é de lá. Mas você está votando, mas aí que está o problema. Deve votar num candidato que você tem acesso, porque, gente, se tem a escolha, não é? Se tem a escolha, por que nós estamos passando essas situações todas? Seja em todo o âmbito de escolha. Porque ele já se capacitou, fez a prova, ele é capaz. Né? Agora, de proficiência, né? Já foi lá, fez a prova. Agora, se você não cobrar e participar, o que é participar? Tem uma palestra, tem um problema que vocês querem, junta a comunidade, vá no conselheiro da sua área e cobre. Porque eu não ele tem falado muito isso para mim, sobre atividades educativas, justamente como prevenção de problemas, né, sociais. Então, pode votar no candidato. O que a gente precisa para votar? Então, o título de eleitor, ou o recibo e identidade. Documento com foto. Documento com foto. E aqueles que me conhecem, não vote em mim só porque me conhece, porque eu pedi, não. Eu vejo muita gente assim, eu vou votar porque eu conheço fulano. Eu para saber como é que eu vou explicar. Quem está encaminhando aquele conselheiro lá, ele está dizendo, eu conheço ele vai trabalhar, eu quero que ele haja. Então, é o poder do povo, dizendo, nós precisamos que tenha alguém lá que nos represente. Não pense em botar a pessoa lá e depois... eu tenho uma amiga que, por exemplo, que ela já foi conselheira tutelar, ela falava que tinha algumas igrejas que mandavam, que pastores mandavam ônibus de pessoas, de fiéis, e mandavam assim, isso é compra de pessoal voto, votar. mas pode pedir. Ele pode pedir, olha, vocês conhecem fulano, nosso irmão fulano, então vote, né? Ele pode, assim, não assim, dentro da igreja. Eu ouvi falar até que tem políticos que têm interesses, né? Que algumas pessoas ganhem. Compra de voto. Botar carro, ônibus, isso é compra de voto. Mas por quê? O que o Conselho Tutelar, que cereja é essa que tem no Conselho Tutelar que atrai tanta, até nisso atrai corrupção, gente? Até nisso. Olha, infelizmente, aqueles que compactuam com isso são responsáveis de tudo de ruim que acontece. O que nós estamos passando, inclusive, que nós passamos, em geral, não estou falando de Campos, não. Estou falando em geral, no país nosso todo. Essa falta de médico que vai nos hospitais, tudo isso é proveniente da corrupção.
Mas aí me diz especificamente, o que o Conselho Tutelar tem assim de tão especial que enche os olhos de tantas pessoas assim poderosas? Talvez, olha, tá aí uma pergunta que eu estou me fazendo há tempo. E Verbas? Verbas, você tocou no ponto. Porque o Conselho Tutelar, ele pode ser, porque o Conselho Tutelar, no dia que vamos supor, que vai fazer o orçamento para os gastos, precisa disso, eu estou de orçamento, não sei, no universo aí de 1 milhão, não sei quanto é. Mas na lei tem lá, quanto tem que vir para cada. Então ele faz parte, ele requer também. Aí ele redistribui isso? Isso. Inclusive, o Conselho Tutelar, ele pode na hora requerer, segundo está na lei, ele requer. Né? Ele só requer. Ele pode requerer para a instituição, né, confessional, que presta assistência. Até na igreja ele pode requerer verba? Pode. Para algum projeto de repente com juventude? Exatamente. Bom saber, você sabe está na lei. Ele pode requerer, se eu não estiver enganado, porque está na lei agora. Se uma igreja tem algum projeto para jovens, social para jovens, ela pode solicitar ao Conselho Tutelar uma verba para aquele projeto. Exatamente, inclusive tem na lei. Tem um programa, que eu esqueci o nome agora, foi o Fernando Collor, se não me engano, que sancionou. Então muitas ONGs também têm interesse. Tem interesse. Tudo que tem dinheiro envolvido. Bom, muitas ONGs fazem trabalhos bons, gente. A gente tem muitas igrejas que fazem realmente projetos sociais bons. Não vamos colocar todo mundo mesmo. Só para não ficar só mal entendido, é assim, um pastor, um padre, ele pode pedir para as pessoas votarem. Ele não pode, assim, sabe como? Chegar-se dentro da igreja e fazer campanha dentro, nem candidato à escolha, tem que ficar mais de 200 metros. É bem parecido com, eles usam como parâmetro a lei eleitoral. Entendi. Mas é interessante, porque às vezes eu vejo, né, eu tenho muito contato com jovens que têm ideias de projetos sociais em igrejas, né? Principalmente em paróquias, né, já que eu sou católica, e às vezes ficam assim, mas não sabem que existe essa possibilidade de viabilizar o projeto através do Conselho Tutelar. Então fica essa dica, juventude. Não, está na lei do Estatuto da Criança. Depois eu falo, entro nesse assunto. Mas assim, então a gente já sabe que o Conselho Tutelar, né, tem como principal objeto, né, a infância e a primeira juventude, digamos assim, que é até o primeira e segunda juventude, né? Muitas vezes enfim, o jovem que é menor de idade e o direito, né, deles, mas o conselheiro, ele tem uma quantidade de tempo que ele fica, né? São 4 anos. São 4 anos? 4 anos. Eu pensava que eram 2. Não. Interessante. Foi tempo, agora é 4 anos. O direito agora que é uma novidade. Então vocês fazem uma prova. Tem que fazer a prova, com 60% de acerto. Com acerto, aí vem essa fase de escolha. Mas tem e também, olha, todos que estão concorrendo são pessoas de conduta ilibada, isso aí não tem dúvida, todos são bons. Eu sei que para você fazer a inscrição, você tem que ter uma carta de recomendação. Os cartórios, tudo, Polícia Federal, Polícia Civil, eles vasculham até ver se a pessoa não tem piolho. Porque muitos anos eu não sou tão velha assim. Há alguns anos atrás, eu tinha feito a prova do Conselho Tutelar, na época, e eu lembro que eu levei uma carta de padre primário que estava lá na paróquia. Uma benção, né, padre? Por conta do trabalho que eu já fazia na igreja, assim, porque eu ficava no grupo de oração com algumas crianças, eu acho que com jovens também. Já fazia trabalho com juventude. Então, por conta disso, isso serviu, esse trabalho que eu fazia na igreja, serviu como... E como serve, a experiência. Como carta de recomendação para eu fazer a prova. Só que eu desisti porque a prova tinha sido anulada porque tinha vazado questões, né? Pra você ver, né? Houve algum problema ali que vazou questões. Aliás, um dos pré-requisitos é isso, já tem que ter atuado na área que lidar com criança. E eu fiquei com medo, sabe, Márcio? Você até tinha falado, porque quando ele veio me pedir volta, ele falou, você tinha que concorrer também. Não, eu acho que todos têm que concorrer, a prova está lá. Eu falei, eu fiquei na época também ouvindo muitas pessoas falando que era muito perigoso. Perigoso da ervilha, você conhece a história da ervilha? Porque eu falei, ai meu Deus do céu, porque
é uma coisa que envolve, às vezes, um pouquinho de... Você tem que se meter no meio de ambientes de Nós estamos criminalidade. sujeitos a tudo no trânsito. Então eu fiquei com medo, Tem fiquei gente com que vai receio. atravessar a ponte assaltada, quase que pula da ponte. Aí depois eu Enfim. nunca mais quis saber de fazer prova para conselho tutelar. Entendeu? Mas assim, conversando com ele, também me atentou para a questão do que o conselheiro tutelar faz e o que é papel de polícia. Isso, e não tem papel Muitas de vezes se polícia, confunde. Não pode confundir. E eu mesmo confundia, como eu falei com ele, que uma vez eu vi um carro de polícia passando para ir numa escola onde tinham 2 menores que estavam praticamente se matando. E eu fiquei espantada porque eu falei, gente, eu pensei que a polícia não pudesse colocar a mão em menor. O que é uma polícia? Gente, eu quando vejo um policial, Não, eu pensei que a polícia não podia é o colocar braço a do mão Estado para no menor. garantir. Eu pensava que só o conselho tutelar que podia se meter. Não. Aí, É a polícia, nem é ele, é é a polícia. Gente, tem uma confusão, quebrando tudo, o conselheiro tutelar não tem poder de polícia. Uhum. Chama a polícia. O menor, peguei o menor. Eu vi pessoas dizendo, já fui conselheiro, que eu ia lá, o menor, o adolescente embriagado e ficava lá no hospital. Que é isso? E quem tem que ir é a ambulância, ela vai ficar lá no hospital, o médico vai chamar os pais, até ele melhorar. Agora, pode ser comunicado o conselheiro depois, o médico vai fazer um relatório, vai fazer lá um laudo lá e vai ter que enviar. Gente, tem lá no Estatuto da Criança, é tão importante conhecer essa lei, por isso que eu falei que eu me apaixonei, né? A gente se apaixona por certas coisas e tem lá uma mãe que não quer ficar com a criança e que ela não quer ficar com a criança. Aí o médico tem que comunicar à justiça que está acontecendo isso, ela não pode deixar ela embora de qualquer maneira, não. Isso está na lei. Uhum. Entendeu? Olha, agora isso é uma coisa importante também. Tem toda essa. Está tudo aqui, mas nós não conhecemos, por isso que não damos o devido valor. Porque quando a gente pensa em ECA, a maioria das pessoas pensa, é aquele estatuto que passa a mão na cabeça do Não. menor infrator. Não é isso. Tem muita coisa positiva, né? Principalmente eu trabalho em creche, então eu vejo assim que muita mãe que às vezes precisa de um tratamento para um filho, por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, o SUS acaba atendendo melhor o menor do que as outras pessoas que os adultos. Porque está né? na lei também, tem que ser assim. Então, porque existe uma ordem de precedência tem que que ter. é diferente da Quando é fila do encaminhado pão. pelo conselheiro, ele tem até Entendeu? preferência, né? No ECA, a gente vê que a ordem a prioridade ela prioridade, é diferente. preferência, prioridade. É diferente da fila do banco, que a prioridade é o idoso. Então, no ECA, na questão da saúde também, a prioridade de quem tem mais expectativa de vida. Então, nisso, o Eu menor... vejo também, se você tocou nesse assunto, nós estamos tão assim. Aonde é que está escrito na lei que banco, ou seja onde for, tem que ter uma lei para fila para idoso? Não, A lei fala que é a preferência de todos. Não, do idoso ele tem preferência em qualquer caixa, mas vamos lá, vamos falar das crianças. mas vamos voltar aqui pro ECA. Porque se eu não for ficar Eu cortando viajo. assim, ele vai entrar em várias Eu viajo, eu quero, vamos lá. Então, a galera tem muito essa visão de que o ECA é aquela lei que passa a mão, por isso que a gente tem uma porção de menino novinho aí no tráfico, roubando, e a gente não pode fazer nada. Se eu for assaltado por um menor de idade, se eu agredir ele, eu tô fazendo aula de defesa pessoal agora. Tem que fazer. Então, se eu agredir ele, aplicando no intuito de me defender e defender o meu pertence, porque eu não quero ser lesado. Você vai saber que ele é menor? Tem menor que você nunca vai saber que ele é menor, você quer se defender, mas aí é um caso assim, né? Um caso especial. Se Né? eu fizer alguma coisa. Não, você não vai saber que é o menor, mas está se defendendo. A autodefesa vai fazer o quê? Agora, o que tem que acontecer... Mas o ECA não vai cair em cima de mim, não? Não tem isso, vai chamar a polícia. Você não vai pegar depois dele contido e continuar agredindo, aí já mudou. Uhum. Mas o ser humano ele já tem esse instinto, né, de autodefesa. Porque tem menor aí que você não sabe que ele é menor. Mas por que a gente vê? Menor de idade, foi lá, roubou, a polícia levou, daqui a pouco ele tá de novo na rua. É por isso, porque muitas vezes, o que acontece? Existe a justiça, ela procura fazer as coisas, por isso que tem um juiz que vai ser judicializado, vai ser julgado, e tem o direito de defesa. Toda pessoa tem. O direito de defesa, a criança. O que acontece? As coisas, às vezes, nesse caso, é feito muito rápido. Aí não tem testemunha. Sabe? É só a palavra contra da criança. E às vezes esse menor, esse adolescente, ele pode ser astuto na palavra
e você não se resguardou com prova. Quer dizer, não, eu não estou, entendeu? É isso que a diferença é essa. Mas você pode chamar uma pessoa, estou falando menor, tem menor que você consegue conter ele. Porque tem que, aquele caso que eu falei do menor tombando tudo, o erro deles foi filmar a criança. Ah, sim, ele estava falando comigo. Tem um vídeo que viralizou nas redes, né, eu vi esse vídeo também, na escola, um menor que estava quebrando tudo, quebrando a sala toda, e a diretora, inclusive, falou para os funcionários que não era para ninguém encostar nele, por quê? Ela também ficou com medo, porque é o que a gente pensa que quando o menor está tendo uma atitude dessa violenta, que a gente não pode nem encostar a mão nele, porque é o que a gente vê na mídia, principalmente, né, na televisão, e ele estava me explicando que não, que no caso, nesse caso, tem que chamar a polícia e que você tem o direito. Não, ele podia, tinha um monte de gente lá, podia conter. E na verdade a gente deve até conter, porque se vai se machucar. Porque se ele se machucar nessa pirraça toda, nem é pirraça, né? Nessa agressividade toda que está partindo dele, aí quem responde. Agora, para a criança tomar essa atitude, no caso dele, deve ter uns 7 anos, 6 anos. Mas na hora você não vai pensar por que ele está tomando, ele está fazendo. O que essa criança passa? Isso é uma coisa que vai vir depois. Na hora contém, até para ele não se autolesionar, porque se naquela filmagem bastante, ele não tem noção, ele está quebrando aquela criança cair em cima dele. E o problema ali é que eles filmaram a fisionomia da criança, nem para... O erro maior foi filmar. Foi filmar, só isso, o erro foi esse. E não conter a criança para não se autolesar. Então é melhor você segurar a criança até chegar a polícia, eu acredito o delegado vai chamar os pais. E eu acredito até que eles filmaram no intuito de ter provas, né? Pra se resguardar. Só que erraram nisso, que botaram... Mas cai na internet hoje em dia. O problema vai ter que cair na internet também. Cai na rede social, não pode divulgar a imagem do menor, porque ele cria um trauma. Vai que essa criança se ressocializa, né? E num determinado momento vai passar de novo aquela filmagem. Lá você quando era... Quer dizer... Então o ECA, ele tem sanções para os menores infratores. Tem lá os atos infracionais, tem lá inclusive até interno, medidas socioeducativas. E tem que ressarcir o dano, serviço comunitário, se ele não puder, tem que reparar o dano que ele causou. Não é? Está no 5.5, no Estatuto da Criança. Eu vi uma vez um vídeo também acho que de alguém que era do Ministério Público de São Paulo falando, não, a lei, o ECA é boa. É uma lei boa, inclusive, no caso, para punir o menor. O problema é a aplicação. Então, e você estava falando, né, que o Degás também não é um lugar... Se fosse bom, todo mundo queria ir para lá. Por que eles querem fugir? Ou as pessoas pensam que eles ficam lá dentro e para ressocializar. Então, por isso que procura colocar em escolas. Ele tem um horário de ir para a escola. Por quê? Porque tem que se misturar. Porque se a gente não se misturar com as pessoas, com a sociedade, como é que eles vão sempre se sentir assim, à margem? Como? Agora, pode acontecer. Agora, tem um psicólogo acompanha e não ficam lá, colocados lá assim de qualquer maneira, não. Mas eu estava fazendo um curso numa escola pública, tempos atrás, não vou falar o nome da escola, não. Porque não é. Mas... que nós todos tínhamos, até os professores tinham medo, porque tinha muito... Parece assim que não sei, o órgão que cuida disso, que eu não sei, é o conselho que encaminha para alguma escola? O conselho tutelar, ele tinha requer. Muitos menores nessa situação lá. Então todo mundo tinha muito medo e tinha muito assalto dentro da escola. O conselho tutelar requer a obrigação dos pais. Não necessariamente assalto, mas tinha muito roubo dentro da escola. O conselho tutelar, ele vai responsabilizar os pais. Por que os pais não colocaram? Porque muitas vezes não colocou, não tinha vaga. Aí a gente vai na creche, já vi casos que aconteceu já estudando, depois que eu conheci a lei, eu quis saber de casos. A mãe falou, meu filho, isso aqui é seu filho, porque os pais que são responsabilizados. Aí ela fala, não consegui vaga na creche. Você vai lá, só que aí eles se dão mal, porque quando você procura lá, fica uma lista das solicitações. Não tá falando lá. De escola. Escola. Creche, então, escola. Creche. Não, porque uma criança, um bebê não é um infrator. Uma creche no caso, aí já é outra coisa, mas já tem 0 a 6 anos. Eu tô falando de menor de idade, que tem 16, 17 anos, que é forte,
né? E tá ali na escola, e ali a gente tinha um clima de tensão Mas são nessa escola. os pais que têm que né, pedir, né? Não, eles estavam ali porque foi o conselho que mandou, eram jovens que já tinham problemas, Ah, sim, não, o conselho entendeu? lá encaminha. Que já eram acompanhados Encaminha, vai lá e pelo encaminha. conselho, mas tinha muita Tem que ter muito vaga para roubo eles. dentro Mas dessa então, escola. mas aí já compete, aí isso que eu estou falando, tem roubo. Mas os colégios, é porque essa falsa. Você não já viu quando falou que pedindo polícia aqui no colégio que já teve, eu ia falar o nome. Já teve uma época que ficou os policiais fazendo plantão dentro do colégio estadual aqui em Campos, já teve. Agora, que bom se pudesse ter os policiais fazendo lá uma ronda. realmente Aliás, não tinha sim, que bom se pudesse policial. não. O Estado tem que ter acesso a todos os setores públicos. É o braço do Estado para dar proteção. E tudo que houver, chama a polícia. Aí o conselho, por conta de. É porque não é. Então, essa que é a situação, esse que eu acho que é o maior problema nosso, né? Porque o conselho nunca vai funcionar bem se não tiver O judiciário. os outros braços. Né, Não, o do poder conselho vai público. levar o problema para o juizado da infância e juventude. Aí já não é com o conselho. Aí a justiça determina. Seja a polícia militar, seja a polícia civil, aí já é diferente, aí já judicializou. Mas o conselho tutelar é justamente para isso, para não judicializar. Mas quando não ajeita, porque nesse caso aí, a escola, com a polícia. Aí é problema já. Aí a polícia tem inquérito, já vai, os pais vão ser chamados, aí vai ter todo o procedimento, já indo no conselho. Agora o conselho ele acompanha, que precisa também, psicólogo, requer serviços. O conselheiro ele requer serviços. Ele não tem. Nós temos que botar isso na cabeça. Ah, vou chamar o conselheiro. Não tem poder de polícia. O conselheiro ele requer serviço. Sim. Entendeu? E uma outra coisa também que eu acho interessante falar, né? Tempos atrás eu estava no carro com a minha prima, ela já foi conselheira. E um menor, né, chegou vendendo balas, assim, aí ela começou a conversar. Por que você não está na escola? Porque ela ficou com aquela, né, entranhado nela, aquela coisa de conselheira, sei lá. Por que você não está na escola? Cadê sua mãe? Ah, avó, você não devia estar aqui. Se você está passando dificuldade financeira na sua casa, você só falar com seus pais para eles irem lá no conselho tutelar, que fica aqui, na época a gente estava perto da Pilinca, que fica aqui na Pilinca, que o conselho vai encaminhar vocês para algum programa. Mas assim, e aí ela falou, não é correto, tipo assim, comprar quando tem esses menores, como a gente vê muito ali. E é engraçado, a gente tem um conselho tutelar na Pilinca, perto do Palácio da Cultura, e aquela rua ali, da Avenida Pilinca mesmo, ficam cheios de menores com aqueles papeizinhos na mão, pedindo dinheiro, ou pedindo, vendendo bala. E desde que minha prima falou isso comigo, eu fiquei com isso também na minha cabeça. Um dia eu respondi um menor, falei, por que eu fiz a mesma coisa que ela? Olha, ali no final, se você está passando dificuldade, ali tem um conselho tutelar que não vai tirar você da sua família, mas vai te encaminhar para um programa para que você não precisa tá fazendo isso aqui na rua. Só que eu acho que o rapazinho queria mesmo era dinheiro para droga, e ele ficou morrendo de raiva de mim. Com certeza. Aí eu não falei, agora eu fico quieto. O social é muito sério. Porque ele ainda voltou meio que agressivo comigo. Quando tem esses lugares assim, o conselho tutelar ele tem que ver. Eu ainda falo, gente. Tem que requerer o assistente social dessa área, caso, tem que para vir e tomar atitude nessa situação, porque a criança não pode estar ali. Os pedintes adultos é com eles, que fica na rua, que fica na praça. É um caso social, mas é adulto, ele não tem. Mas a criança não pode estar ali. Ela me explicou isso, que tem vários programas, inclusive. O adolescente e a criança não pode estar ali. Não tem só Bolsa Família. Tem que trabalhar e lutar, porque senão, é o que você está falando, a coisa corre frouxa. Porque, vou falar para vocês, o conselho tutelar pode virar até profissão agora, porque agora pode ter recondução, não tem mais. Pode virar carreira, né? Pode virar carreira. Eu já falei mas tem que ter uma vocação. Só por que tem que ter uma vocação? Porque eu sei que pode ser até uma utopia, porque a situação social do país está horrível, né? Mas se tem a lei, e se você se propôs a fazer que ela seja cumprida, você tem que assumir o ônus. Tem um bônus, né? E tem um ônus.
Agora, o conselheiro tutelar, ele tem lá os artigos até onde ele pode ir e a responsabilidade dos outros órgãos. Então, ele tem que requerer. Esse poder ele tem, que a sociedade deu, de requerer o serviço. Por que esse menor está ali? Não, esse menor não pode ficar ali, ele vai requerer. Às vezes a família, eu inocentemente pensando, às vezes a família do menor também nem tem noção que tem esses direitos. Exatamente. Porque não é só Bolsa Família não, uma pessoa que já trabalhou na Fundação do Menor já falou comigo, tem vários outros programas que podem ser inseridos. Érica, eu vou além. Vou falar uma coisa para vocês que muita gente não sabe, que fica um aviso para os comerciantes. Por exemplo, me falaram, foram num lugar aí, e numa mesa tinha uns jovens bebendo, vender bebida, cigarro não é crime. Mas oferecer para menor, vender e oferecer para menor é crime. Sim. O estabelecimento, que fique bem gravado isso, para depois não dizer que os comerciantes, porque eu vejo não, mas pessoas que me questionaram. Mas, Márcio, eu estava, eles saem muito jovens, né? Eu estava num lugar assim, são maiores já. E na mesa ele deduziu, não afirmou. Não deve ter 17 anos, tudo com... Aí falou o nome das bebidas, eu nem sei o nome, ele falou o nome das bebidas. Então você comerciante, você que está vendo, o adolescente, ele não pode... É um trabalho muito amplo, né? Eu falei de uma questão social, ele já entrou numa outra questão que também é social, que é a bebida e o cigarro. Porque nós estamos falando daqueles que estão lá, realmente às vezes que já não tem o que comer em casa. Agora vamos partir para o outro lado, daquelas que são abastadas, aquelas pessoas que compram aquelas bebidas caras, do jovem, papai e mamãe dão o dinheiro. Só que tem um detalhe. Vodka, com energético. Isso. O comerciante que essas festinhas poder de polícia, aí, hein? O conselho tutelar chama a polícia e a polícia tem que agir. Aliás, até papel da polícia passar e ver, a multa é de 3 mil a 10 mil reais e o estabelecimento imediatamente é interditado. E só é reaberto depois de pagar a multa, de 3 a 10 mil. Eu tenho reparado que esse trabalho assim, em festas está mais afrouxado, né? Exatamente. Tem uma então, quem oferece... muito menor de idade nas festinhas das... É o comerciante e o preposto que vão responder. Também. Os jovens não. Eles não podem ser constrangidos em momento algum. É por isso que eu estou falando, eles são tutelados, o direito deles. Mas o direito que os pais estão dando dessa liberdade, que vira... Quer dizer, e nós vemos muito caso aí, final de festa, que sai quebrando tudo. Aí é fácil de julgar. Mas os pais que são culpados, que deixam liberar o filho, não vai lá, porque na hora que aconteceu o evento, que eu não consigo, eles vão ser protegidos. Eles jamais serão constrangidos, jovem e adolescente. O adolescente jamais, não vão, em momento algum, pode ser constrangido, mas os pais vão ser chamados. Daquele momento, os pais vão responder, por não ter tutelado o direito, assim, a proteção dos filhos. A gente vê tanto pai mesmo que dá bebida pro menor. Exatamente, ele vai ser até nada, porque aí vai judicializar, porque aí vai ter que fazer para a delegacia, aqui todo aquele, né? Mas é a polícia, não é o conselheiro não. O conselheiro tem que tomar atitude. Então o comerciante que estiver ouvindo a gente agora, olha lá no ECA lá, fugiu agora assim, onde está o artigo. Mas está lá, de 3 mil a 10 mil reais, pesa, para mim eu acho que pesa no bolso, mas, mas não, eu não vejo acontecer isso. Isso é problema de quem não fez, não faz, mas está lá, tem a lei, e se tem a lei, mas é a polícia que vai ver isso, o conselheiro ele vai provocar. E você tinha me falado, a gente parte para... Tá vendo como que... Nós falamos do pobre coitado que está vendendo balinha lá, mas agora vamos partir para o lado da sociedade, dá problema? Mas você vai ser perseguido. Eu, sinceramente, perseguição, se for por causa de estar tomando essa atitude assim, não vai me influenciar em nada, sabe por quê? Uma coisa que eu não tenho medo é de trabalhar. Olha, eu já fui policial, fiquei lá em Vitória, por causa de umas coisas lá, eu preferi sair, que eu morava no quartel, não conhecia ninguém na cidade, em 83. Saí. Não tem medo, poderia ter aposentado. Falaram para mim, Márcio, eu poderia ter aposentado, o senhor ganhando seus 3 mil, ou morto. Vários amigos meus morreram. A vida nossa é opção. Então, quem entra para o conselho tutelar, ele não pode sentar na cadeira e ficar esperando, ou ficar em casa de sobreaviso, esperando uma denúncia. Quando tem a denúncia, já aconteceu o fato. O fato já aconteceu, a criança já foi espancada. Então, nós estamos falando aqui de vida, que essa vida dessas crianças que hoje estão ali,
Mas essas crianças influenciam o seu. É o vizinho lá que está envolvido com droga, cuida dele, porque ele amanhã, o vizinho, ele está brincando com seu filho. Ele está conversando com seu filho. É vizinho, uma hora eles vão se encontrar no playground. Entendeu? Um influencia o outro. Não adianta que jovem influencia sim. Sim. Jovem. Vai na onda Como, de depois como que dizia entra. o Papa, jovem evangeliza jovem. Evangeliza jovem ou então, não é à toa que Desvirtua. não é à toa que só do padre, né? Ele se preocupou com os jovens. Tá? Aliás, Nós, né, por sermos cristãos, e principalmente católicos, nós somos pró-vida. E você tinha falado comigo sobre o amparo legal que existe para as mulheres, né? Porque o nascituro, ele já tem direito, perspectiva de vida. Então, ele já é acolhido pelo Conselho Tutelar. Ele até então ele tem Então, antes de nascer, olha só. Antes de nascer. Antes de nascer, nós já temos. Nós, seres humanos, já aqui no Brasil, pelo menos, já temos, então, essa possibilidade de ser acolhidos pelo Conselho Tutelar. Então, mulheres que acontecer de ter uma gravidez indesejada, não jogue fora. Não jogue fora, não mate seu filho, não cometa aborto. Não se torne a criminosa. O que uma mulher que esteja nessa situação pode fazer? Então, ela está no... E o pai também, porque eu aprendi isso com o pessoal da Zezé Luz, que é também uma ativista pró-vida bem conhecida, que o pai, mesmo que ele seja um estuprador, no caso a criança seja fruto de um estupro, ele tem direito, porque o filho legal ele quer a criança, ele quer, não. E depois que ele resistir a criança, ninguém tira. A evitar, a impedir que a mãe, se o pai não quiser que a mãe aborte, ela não pode, por lei, ela não pode. Ele tem que vigiar agora. Porque o filho também é dele. É complicado, porque aí ela pode... Mas fala aí, o que uma mulher nessa situação pode fazer? Essa mulher que está desesperada, de repente. Eu não vou falar o que eu acho, eu vou dizer o que está na lei. O que está na lei. É o 137, o artigo 137, se eu não estou enganado, porque sabe, cara? Uma mulher que está, não necessariamente no caso de estupro, mas que está com uma gravidez... Ela não quer ter criança, ela não quer ter o filho, a mãe ou a gestante. Ela vai procurar o juizado da infância e juventude, está escrito lá assim, sem questionamento, entendeu? Chegou lá, sem questionamento, tá lá. Ela vai ser encaminhada, né, sem questionamento, e lá vai ter todo o procedimento, ela vai ser acompanhada, a criança nascendo e já vai para adoção. Ela não precisa se tornar assassina. Sem constrangimento? Sem constrangimento quer dizer o quê? Eu, sendo católico, eu posso... Sabe o que acontece? Existe colegiado. Por que tem 5 conselheiros? Porque na minha opinião, é o que diz ali, toda a atitude que for tomar, o conselheiro deve procurar, são 5, no mínimo opinião de 3, a maioria. Nunca tomar para proteger até a criança com uma ação arbitrária minha. Porque eu já vi casos... Por mais, eu falei aqui que nós somos católicos, que somos pró-vida, mas a nossa lei é pró-vida. A nossa Constituição é uma Constituição cristã. Isso, cristã. É fato. Nós somos laicos, mas não quer dizer que isso nós somos cristãos. Então, a gente baseado no direito romano é uma Constituição pode cristã. Pode canônico, nossa lei vem de lá. Então, tipo assim, então a nossa legislação, a gente sabe que o aborto é crime. Então, a mulher chegou desesperada e tal. Vai ser acompanhada. Pelo juizado. Aí já é com a justiça, vai judicializar. Juizado de menor. Da infância e juventude. Vai acompanhar. Mas aí como que vai ser a gravidez dela? Vai ser tudo... Acompanhada, porque ela até então, eu citei, quando chega no hospital e o médico, o enfermeiro, tá vendo que ela quer abortar, ele tem que comunicar, porque tem a sanção, se eu não me engano, são 6 Ou meses. às vezes ela já chegou passando mal porque tomou um abortivo. Tem que ser comunicado, Conselho Tutelar. Ele conseguiu salvar ali a criança, então imediatamente... Tem que ser comunicado à justiça. Aliás, tem que fazer um relatório para a justiça. E mesmo que venha acontecer o aborto, ela tomou lá... Ele tem que comunicar, senão tem as sanções para o médico, para o setor, todos eles. E ela vai ser penalizada? Vai ser penalizada. Vai ser presa? Aí a justiça vai tomar conta. Porque é uma assassina. Porque aí entendo, tem todo o processo. Né? Exatamente. Infelizmente. Então ela vai ser penalizada. Então, Aliás, os médicos têm que comunicar, o enfermeiro tem que comunicar. Porque às vezes, o que acontece? Eu olho para o passado, aqui em Campos nós tínhamos a roda dos expostos, né? Na Lapa, no convento da Lapa. Eu acho que naquela época não existia constrangimento nenhum. Porque a mulher colocava ali, ninguém viu o rosto dela. Exatamente.
Então ninguém viu o rosto dela, nem sabia. Mas sabe o que acontece, Érica? Entendeu? Sumia no Mas mundo. para chegar até nascer, eu pergunto, mas vamos mudar a cena aqui. Aí eu falava, hoje em dia eu acho que a lei constrange a mulher que quer entregar. Olha, eu até questionei Por mais que você fale que seja eu fiz uma sem visita constrangimento. técnica uma vez, Entendeu? vai a crítica construtiva aqui para a justiça. Eu visitei uma vez a delegacia da mulher, uma visita técnica. Estou falando que eu acho não. Eu presenciei e ponderei. E se a mulher resolver assim, tem a criança, então ela não quer passar por esse constrangimento de ter que... Lá, às vezes é um homem que atende, não vai ter liberdade de conversar. Então ela pode pegar essa criança de repente e entregar no órgão. Não, porque ela não vai conseguir. Sim, ela pode ir lá procurar o conselho. Aí já não. Mas ela vai responder por abandono? Não, ela não pode abandonar. Ela tem que fazer todo o Ela processo, tem que comunicar, Ela tem que judicializar. mostrar a cara. Tem, a criança está registrada, é meu, mas o doutor não posso. Agora, vamos mudar aqui. E se ela fala assim, vamos mudar agora essa cena. Ela fala assim, chega o conselheiro e fala, eu estou grávida, meu pai me botou para fora de casa, meu namorado me largou e No caso aí é uma engravidei. menor de idade, né? Ou Essa ela chegou no... menor. Tanto faz. Uma menor de idade, chegou lá. Estou falando conselho, no caso do conselho, né? Uhum. Mas no caso da mãe, independe, ela vai lá e vai comunicar. Estou falando da mulher. Eu não sou mais menor de idade. Não, vai lá, é a mesma coisa. Porque Tô grávida, é criança. Eu não quero ser mãe do meu filho. Não quero... Não quer ter um filho. Não quero ter um filho. Eu posso chegar no conselho Qualquer tutelar. pessoa, porque está protegendo a criança, nós estamos tutelando o direito da criança, do nosso futuro. Então a criança mesmo na minha barriga já está tutelada por vocês. Sim, porque não tem. Agora se ela fala para o conselheiro assim, ó. Estou passando fome, meu pai me pôs para fora da casa, estou fazendo um filme porque aqui. tem muitas mulheres que Aí, querem... ela mas está não têm assim, condições. sai sem rumo na vida. O que ela faz? Desesperada. Quer suicidar, por quê? Está desesperada, não tem um apoio. Então, ela vai procurar a justiça e expor, o juiz, aí no caso, o conselheiro tutelar, explicar a situação. Aí tem que botar num programa. Não sei, Bolsa Família, ou botar no CRAS, o CRAS não tem que dar um Esse é um jeito. caso diferente, que ela até quer quer ter um filho, mas ela não tem condições. Mas no desespero, imagina, ela jogada na rua, jogada na sarjeta, e com a criança passando fome, ela vai ver que o filho... Eu já vi até um caso, não foi no Brasil, que para a criança, ela passando fome, a criança vai passar fome, para o filho não passar fome, ela estrangulou a criança, quer dizer. Mas aconteceu, não foi no Brasil. Então, olha, foi um desespero, não teve o apoio, não teve a tutela assim. Mas então, nesse caso, ela vai ter que inserir ela num programa, mas não é assistencialista não, assim, vamos dar. Mas isso todo um até processo, mesmo... é todo o processo, vai ser feita uma pesquisa. Até, tipo assim, Bolsonaro mesmo, que é de direita, ele fala, existe situação que... Não é assim, criar uma cultura de assistencialismo, mas o Estado tem que dar uma assistência. Tem, e acompanhar. Olha, a igreja, por exemplo, não é fechado. a igreja, quando pede alimento... Tanto que ele criou agora, né, pro Bolsa Família 13º, ele falou, não, existe realmente pessoas que tem que ter uma assistência do Estado. Porque nada, gente, olha, eu trabalhei numa área que eu vi, a pessoa chegou de justiça... Não, mas vamos continuar nesse assunto, da criança. nesse assunto aí da mulher. Da mulher que tem o filho. Né? Nesse caso, ela não tem, no caso, as condições. Né? E a gente vê muito caso de aborto que acontece por isso, que ela queria ter, mas não... Você quer ver uma coisa que funciona? Nós estamos falando de alimento. Quem é que não pode? Assim, você não quer se envolver, mas você pode chegar na instituição e doar um sacolão todo mês. Gente, você não quer adotar. Eu conheço uma pessoa que foi adotar uma criança, acontece, eu vou falar caso, vou falar a instituição, ela chegou e foi adotar uma criança. Foram todos contra ela, gente da igreja, foram todos contra ela, que absurdo, você não sabe o problema que você vai arrumar para sua vida. Pois ela adotou. Ela falou que a menina hoje está formada, foi a melhor graça que ela fez na vida dela, para o marido dela, adotar essa menina. Hoje em dia é maior, ela está trabalhando, ajuda até em casa. Então, e nós temos um caso Mauri, tem 6 filhos adotivos. Gente, se botar aqui um monte de criança, então, agora vamos botar outro caso. Quantas pessoas têm uma situação financeira boa, mas não quer colocar a criança dentro da residência dela, mas não é fazer de qualquer maneira, faz todo o procedimento, fala assim, chega para os pais, eu vou pagar a educação dessa criança até ela completar até o primeiro grau completo. E eu quero pagar, como eu conheço 2 casos na instituição aí, que tem uma pessoa vai lá e paga para essas 2 crianças.
Ela adotou as duas crianças. Tem até instituições religiosas aí que ela pede para adotar os seminaristas, não é? É. Você adota com uma mensalidade por mês. Então, o que você está fazendo com isso? Aquela criança que fica lá na rua, ela não vai ficar mais, porque você foi lá e falou, eu quero botar seu filho, bota seu filho numa aula de natação, um judô, um karatê, não sei, escolinha de futebol, eu vou pagar. Então você está tirando aquela criança, está ocupando ela à noite, ela chega em casa e está cansada. Tem muitas pessoas que podem fazer isso, mas não acham o caminho. É um trabalho social. O Conselho Tutelar ele pode requerer, entendeu? Um serviço desse, palestra, mas é um colegiado, não é uma pessoa. Não é um boneco que está lá, ele é um conselheiro tutelar. Uai, se eu sou judicionando para a criança os benefícios, por que não fazer uma palestra? Por que não falar para as pessoas, gente, conselheiro existe. Crianças, conselheiros, agora eu falo conselheiro, as crianças correm, eu nunca vi disso. O conselheiro está ali, as crianças eram para correr ao encontro. Não. Porque eu acho que a criança tem aquele medo, você vai ser aquela pessoa que vai tirar mas por quê? Dos pais. Por que isso acontece? Vou falar, que eu já pesquisei mais ou menos assim, porque, olha, vou chamar o conselheiro para te pegar. Os próprios pais, já sem autoridade, já quer criar pânico. Olha, o conselheiro está vindo aí. Porque a criança, eu acho que já, a gente cresceu levando palmadas de pai e mãe, né? Lei da palmada. Mas assim, fala aí, você falou da lei da palmada. Que não existe. Foi Magno Malta, olha, ela pequenou demais. A gente pensa nisso, né? Não tem nada a ver. O pai e a mãe não podem, eu acho que eles pensam assim, o pai e a mãe não podem me bater, mas o tio do conselho é o único que pode me punir. Aí eu pergunto, gente, existe essa lei da palmada? Não, é a lei Menino Bernardo. Há mais uma lei que nem a cura gay, que o pessoal apelida para poder tirar o sentido real dela. A cura gay, gente. Então, o pai e a mãe pode corrigir. Então, o pai e a mãe pode, num ato de correção, dar uma palmadinha. Qual é o pai que ama seu filho que vai causar lesão no filho? Agora, se causar, ele vai responder. Porque a criança vai chegar porque a criança vai chegar. Agora, o menino Bernardo foi isso que aconteceu. Não pode, o diretor, o professor, ele pode denunciar. Não, é obrigação do professor levar o conhecimento da direção e comunicar ao conselho. Espancamento. Que a criança vai aparecer lá. Gente, é fácil. Chegou na sala, o professor chegou na sala, ele tem a LDB, a lei de diretrizes, eles têm todo o treinamento. Vocês têm um treinamento para identificar isso? Se não tem, deveria ter. Eu sou auxiliar de turma. Então, você chega, você vê uma criança muito assim, você está vendo alguma coisa com ela, pergunta, uma menina ou um menino todo redio, ou ele foi abusado, pode procurar que você vai ver. Agora, sem constranger a criança. Notou? Comunica o conselho tutelar, sem constrangimento, sem fazer. Vai vir a assistência social, a criança não vai nem se... Quer que o problema, gente. Olha, vou contar um caso aqui, vou ver se eu mudo a história, que fato real. Não pode espancar a criança. Aonde está escrito isso? Não tem. Então pode. Espancar não pode. A palmada, eu tô falando você aqui, o médico, quando a criança nasce, ele dá umas 4 palmadas boas para a criança abrir o choro, então o médico vai ser o primeiro a ser processado. Então não existe na lei palmada tipificado palmada. Não. Agora, se você pega, se você fura a orelha da criança, sem autorização, o pai chega lá, ou a mãe depois, e for lá e fizer uma reclamação da delegacia, essa está no Código Penal, está tipificado, é isso que eu quero dizer. Ninguém faz. Mas estou dizendo que essa está tipificada. Agora a palmada, eu pergunto, onde está tipificado? Palmada, com amor, com correção. Agora, você está na sala de aula. Você chega lá... Eu não estou falando de sala de aula. Você está falando aonde? Em nenhum momento eu entrei em sala de aula. Você que entrou. Ah, sim, porque eu estou falando que é obrigação do professor e do diretor observar. Mas ultrapassa isso. Não pode. Esquece. A criança não pode ser espancada. Palmada, pode dar palmada. Mas espancar, não. Uma palmada corretiva, com amor. Porque tem muito menor que fala isso. Que, inclusive responde o pai, mas você não pode colocar a mão em mim, porque senão eu vou te denunciar. Ou então fala, você não pode falar nesse tom comigo porque você está me constrangendo. Não, tem isso. Tem muito menor que faz isso. Fala, mas por quê? As pessoas não conhecem a... E o professor em sala de aula? A turma está ali toda regida. Ele não pode falar alto com a criança? Claro que pode. Qual é o professor que não deu um tapa na mesa? Mas sabe o que acontece? É isso que eu estou falando. O problema na nossa sociedade... Pode dar um tapa na mesa? Ué. Porque eu conheço um caso... Precisou.
Vai fazer denúncia? A ciência social vai ficar denunciando o professor porque gritou? Então, a lei da palmada, esquece. É a lei do menino Bernardo. Assiste no YouTube e vocês vão dar valor a essa lei e proteger o direito das crianças. Tá, vamos finalizar então, Márcio. Faça isso. Não, eu conto dos jovens, né, com a participação de todos os jovens, porque se o jovem não participar, porque a juventude, gente, é o futuro da nação. Sim. Se os jovens, o DNJ, todos esses eventos que a igreja faz, penso eu, que é justamente para inserir o jovem, criança não, porque os adolescentes que vão estar ali, para inserir já é da responsabilidade deles, não vão olhar, a igreja não está brincando não. Ó, gente, eu não estou querendo usar o nome do DNJ para promover ninguém não. Ah, bom, que fica porque eu falei com ele que domingo é o dia da eleição, então eu vou fugir lá no DNJ para poder vir votar nele. Isso, não tem nada a ver, fique bem claro. E outra coisa, e todos que estão participando devem ter um candidato. Os pais devem ter um candidato. E aqueles que têm, isso que foi bom você frisar. Deve, né? Entre aspas, na prática, né, a gente muita gente ainda não tem consciência. Isso, tome consciência, procure um candidato conhecido, que vocês confiam, é isso aí, ela falou certo. Nós estamos falando da minha eleição, mas procure o seu candidato, né, sua responsabilidade, e vote nele. Mas participe, como o bispo Dom Roberto está pedindo. A igreja pede para ser inserido em todos os políticas. Tema da campanha de fraternidade, políticas públicas. E nós estamos falando de quê? De vida. A criança que não tem voz. Porque tem, nós estamos aí em Maria da Penha, a mulher que pode gritar e pedir. Está acontecendo isso com elas? Feminicídio? Agora imagina uma criança, está no ventre, que é espancada e é jogada num quarto que nem gritar pode. Vocês imaginam. Aí, briga de marido e mulher no meio é mete sim. Denúncia anônima. Estou espancando a criança, não quero me envolver. É o que ela falou. Que não seja usado isso. Olha só, eu estou dizendo que eu tenho que falar, porque já que eu vim aqui falar, meu número é 333. 333. Quem me conhece vai lá escolher, mas eu peço que não venha só escolher não, só para colocar lá e você não tomar conhecimento que existe conselho tutelar. Vão participar junto. Para que escolheu? Você escolheu porque você foi ser representado. Então cobre o seu representante. Cobrar só não, participar dos eventos. Olha, queremos conselho tutelar, queremos palestra aqui, precisamos disso. Então, não é só para sentar para receber denúncia, não. Então, seja o candidato que for. Para prevenir também. Prevenir. Entendeu? É para denunciar e também para prevenir. É não jurisdicional justamente por isso, para não envolver a justiça. Porque quando chega lá, aí vai ter punição, vai ter... Entendeu? Vai envolver outra coisa. Vamos proteger antes. Ó, fulano, você está grave, você não quer ficar aqui, você não mate. E é uma coisa que eu tenho falado, inclusive, com algumas pessoas. A gente fala às vezes, sou pró-vida, sou pró-vida. Pró-vida não é só você ser contra o aborto, né? Você ser a favor da vida em todas as instâncias. Então é isso. Então eu vou votar 333. Eu peço a vocês também para votar 333. E participar. Participe, que eu tenho certeza que a igreja divulga esse vídeo, tá? Divulgar, que é domingo agora. Aqui. Divulga. E outra coisa, precisando, chama a Érica. Eu estando lá, nós vamos fazer palestra assim, pode ter certeza que vai ficar aberto, não vai ficar só nisso não, porque eu tenho vergonha de dizer que eu agora... Gente, eu estudei Direito, ou estudei o Estatuto da Criança, para fazer prova. Vamos falar a verdade. Você entra na faculdade, você estuda, aprende, mas tem matéria que você passa. Você estuda, viu ali, mas a prática, gente, é vida. Eu estou falando de vida. Eu, quando pago um processo, para encerrar, quando eu ponho um processo, um título executivo, eu parava o processo, falava assim, eu olhava assim, eu estava mais na área de alimentos, família, de família. Quando eu parava assim, pessoas sacrificadas, eu olhava assim, cada página daquela, pedido de pensão, alimentos, não sei o quê, o pai não deu, eu fico vendo, sabe o quê? Criança desnutrida. Então eu olhava aquele processo, aquele é vida. Do jeito que a gente vê um processo físico, que a gente pegava, que agora é online. Quando eu trabalhava no banco, eu também via isso. Quando eu via não são folhas, não. Ali tem criança morrendo de fome. Tem mãe esperando a pensão. Então... Um direito dela, o dinheiro que está lá da pensão que está preso, que ela faltou um documento dela levar, e ela não conseguiu comprovar, e a criança, olha, só para vocês verem que acontece. Então, tudo ali é vida. Então, isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de vida. E os jovens, participem mesmo. A igreja vai ficar muito... A igreja é viva, ela não pode ser a igreja morta só, ficar lá só cantando. Só louvor. Tem uma música que fala assim, que é na missa, que fala assim, eu aprendi isso, a missa terminou,
Terminou a missa. A missa acaba com essa missão. A missa terminou, começou nossa missão, nós vamos para casa com Deus no coração. Então, aquele que coloca em prática, ele não tem tempo para ficar pensando em derrota, ele vai ser sempre motivado, porque nós estamos falando de vida. Vamos viver, gente, vamos viver, faz curso, se capacite, não, jovem, não desanima não. E idoso também, porque eu tenho só 15 anos, então eu estou vivendo. Então é isso, gente. Domingo 333, estamos juntos. 6 de outubro, 333. Está na mão de Deus.